Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, estamos aqui para o estudo da Palavra do Senhor, estudo da lição da Escola Sabatina, primeira lição do ano de 2023, a lição que vem nos falando sobre a Palavra de Deus para a humanidade hoje. Muitas pessoas confiam na palavra de homens, né? Muitas pessoas fazem das palavras dos homens, das promessas dos homens, o seu guia, mas acabam se decepcionando. Mas nós que confiamos no Senhor devemos colocar em primeiro lugar a sua palavra. Devemos estudar a Bíblia diariamente e assim poderemos ser guiados da melhor maneira possível, dando ouvidos à palavra do Senhor. A palavra de Deus que é poderosa e eficaz para transformar as nossas vidas. A Bíblia Sagrada deve então estar em primeiro lugar na nossa vida, né? Devendo ter assim a primazia. É onde nós iremos buscar orientação, é onde nós iremos buscar admoestação, buscar a viva palavra de Deus que se encontra então, que é a Bíblia Sagrada. Precisamos a cada dia estudar esta palavra para termos a direção divina, para termos o discernimento espiritual. Diz assim o verso áureo, Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que não dá credibilidade na palavra de Deus, mas confia no coração humano, confia nos homens, e deixa de confiar na palavra do Senhor. Em sua misericórdia e fidelidade, Deus muitas vezes permite que aqueles em quem confiamos, nos decepcionem, com o objetivo de que compreendamos a loucura de confiar no homem e fazer da carne nosso braço. Então, muitas vezes Deus permite que aquelas pessoas em que nós confiamos nos decepcionem para mostrar que devemos confiar apenas e plenamente na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. O primeiro tópico desta lição vem nos falando como a Bíblia foi entregue. De que maneira Deus concedeu as Escrituras, a letra A, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21 e Números 12, verso 6. Então, irmãos, Deus concedeu a Bíblia aos seres humanos por meio da inspiração divina. O Santo Espírito inspirou homens fiéis, homens para que então trouxesse a vontade do Senhor, e assim a Bíblia foi formada, né? Não foi produzido por qualquer tipo de homens, mas homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, é que escreveram a Bíblia. E então Deus no passado se manifestou por meio dos seus profetas, né? O Espírito Santo revelava a esses homens fiéis a sua vontade, e eles escreviam a palavra do Senhor por inspiração divina, por meio de visões, por meio de sonhos, e assim Deus falava com seus servos. E nós vemos então aqui em 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E vemos aqui também a utilidade da palavra de Deus para cada um de nós. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ouve agora as minhas palavras, Números 12, verso 6. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei. Então vemos aqui que a palavra de Deus foi nos dada por intermédio de inspiração divina. O Espírito Santo inspirou homens fiéis a escreverem a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. A letra B, ao buscarmos orientação de Deus, o que devemos entender sobre sonhos e visões? Irmãos, não devemos dar ouvidos a falsos profetas. Nem todos os sonhos, nem todas as visões são da parte de Deus. Satanás também pode usar esse meio, por isso nós devemos estar atentos, porque muitos que se dizem profetas falam contra a palavra do Senhor, dizem coisas que entram em choque contra a palavra do Senhor já revelada. Então devemos estar atentos sobre isso, né? Alguns acham que são profetas que estão recebendo sonhos e visões da parte de Deus, mas não estão. Porque seus sonhos e visões realmente bate frontalmente contra a palavra do Senhor.
E quais são outras causas prováveis para os sonhos? Muitas vezes nós passamos o dia todo repetindo sobre algum assunto, falando sobre alguns assuntos e problemas, e quando chega na parte da noite, aquilo se volta à nossa mente na forma de sonhos também. Então, às vezes, não é uma revelação. E muitas vezes a pessoa comeu demais, à noite antes de dormir e acaba tendo delírios. Na verdade, não são sonhos nem visões, mas muitas coisas que as pessoas acabam pensando, elas acabam sonhando também. E muitas vezes, pela má alimentação, pelo comer demais, tudo isso acaba influenciando a mente da pessoa e ela acaba sonhando e pensando que são vozes, que é a voz de Deus, mas são vozes apenas do cansaço e da multidão de palavras e de pensamentos também. Nós podemos ver isso em Eclesiastes 5, 3 a 7. Porque da multidão, da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo, da multidão das palavras. Então, por causa da muita ocupação, vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Então nós devemos ver se esse sonho, se essa palavra, se essa visão, ela está de acordo com a palavra de Deus. Se não, devemos descartá-la imediatamente, A letra D, como devemos avaliar os profetas? 1 Coríntios 14, 32, Isaías 8, 18 e 20. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando vos disserem consultai aos que têm espíritos familiares e aos adivinhos, que chiuriam e murmuram entre dentes, não recorrerá o povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, como avaliar os profetas. Muitos se dizem profetas, mas não são, pois estão sujeitos à carne, não estão sujeitos à palavra de Deus. A sua vida contradiz a palavra do Senhor, não são fiéis, mas apenas querem lançar uma palavra por fama, ou Satanás apenas está os usando como instrumentos também. Essas pessoas, elas devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Se estão falando de acordo com a lei e o testemunho. Se eles não falam dessa forma, não devemos dar crédito. Se eles não falam segundo a palavra, nunca verão a alva, Então a palavra de Deus é a base para que nós possamos, por onde nós devemos avaliar os profetas, os verdadeiros profetas, aquelas pessoas que realmente falam segundo a vontade de Deus. O segundo tópico vem nos falando sobre as escrituras são infalíveis, infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus significa que a palavra de Deus não erra. Assim como o caráter de Deus é perfeito, assim como o caráter de Deus é infalível, assim também é a sua palavra. Deus não erra e também a sua palavra, a Bíblia Sagrada, revelada aos homens por meio do Espírito Santo, também não erra. Ela é excelente para nos orientar, para nos conduzir aos céus. Até que ponto podemos confiar na pureza da palavra de Deus? Salmo 12, 6 e 7. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Então o Senhor nos livra para sempre, Então a palavra de Deus é purificada 7 vezes, é uma palavra inerrante, são palavras puras, assim como o caráter de Deus é infalível, assim também é a sua palavra. O caráter de Deus é puro, assim também é a sua palavra. E nós devemos dar crédito à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Em sua palavra, Deus fornece aos homens, aos seres humanos, o conhecimento necessário para a salvação. É na palavra de Deus que nós conhecemos Cristo Jesus. É na palavra de Deus que conhecemos a salvação por meio do seu sacrifício. É na palavra de Deus que conhecemos a sua justiça, o seu perdão, a santificação por meio de Cristo. E assim somos salvos
em Cristo Jesus. Então a Bíblia é a revelação da vontade de Deus para o homem. A vontade de Deus para cada um de nós é a nossa salvação em Cristo Jesus. Os jovens precisam de um orientador e um guia infalíveis. Precisamos nos apegar a Deus, todos nós, jovens, adultos, crianças, né? E aqui um conselho especial para os jovens: devem se apegar a um guia. E esse guia deve ser o próprio Cristo e a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Se o jovem fizer da Bíblia Sagrada o seu orientador, ele será vitorioso. Encontrarão tudo isso na palavra de Deus. Então, precisamos ver, a palavra de Deus é o padrão do caráter divino. E é esse padrão que devemos seguir, eu e você, cada um de nós. E a palavra de Deus, ela um dia vai vencer? Um dia ela vai acabar? Que durabilidade os princípios encontrados nas Escrituras possuem? A palavra de Deus, ela pode vencer? Ela tem um prazo de validade? Vai perder a sua eficácia para sempre? Ou ela vai durar para sempre? Vamos ver aqui que diz a palavra do Senhor, Mateus 24, 35, Salmo 19 e 160, Isaías 40, verso 8. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O próprio Cristo falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A terra passará, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mostra a durabilidade da palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada ato dos teus juízos dura para sempre. A durabilidade da palavra do Senhor é que ela dura para sempre. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Se recebida em sua totalidade e estudada com a voz de Deus, a Bíblia orienta a família humana a como alcançar as moradas de eterna felicidade e a como garantir os tesouros celestiais. Estudemos então a palavra do Senhor para que ela possa nos guiar. O terceiro tópico vem falando, recebendo os escritos inspirados por Deus. A letra A, o que devemos entender quando Deus fala por intermédio dos seus profetas, Jeremias 1, 4 a 9, 1 Tessalonicenses 2 a 13, nós vemos aqui uma conversa entre Deus e Jeremias por meio da sua visão. E o Senhor diz assim a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei como profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Vemos aqui a humildade de Jeremias, né? Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. 1 Tessalonicenses 2 e 3 diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em nós, os crentes. Então nós devemos entender que quando Deus fala por seus profetas, Deus quer revelar ao seu povo a sua vontade. Ele quer nos orientar, quer nos guiar, quer nos mostrar o caminho a ser seguido. E nós devemos então aceitar a autoridade da palavra de Deus. Devemos então aceitar que esses homens do passado foram inspirados por Deus com a autoridade divina para nos orientar, para nos capacitar, né? Então, quando Deus fala por intermédio dos seus profetas, Ele quer guiar o seu povo. E nós, então, devemos dar ouvidos e dar crédito à autoridade da palavra de Deus. A autoridade da palavra do Senhor, deixada por intermédio de seus profetas, a Bíblia Sagrada. Cristo ensinou aos seus discípulos que deviam abrir a mente à instrução e estar prontos a crer.
pronunciou uma bênção sobre eles, porque viram e ouviram com os olhos e ouvidos crentes. Então nós devemos dar crédito à palavra de Deus, crer que realmente esses homens foram inspirados por Deus, porque a sua vida de exemplo, vida de santidade, pelos seus frutos nós os conhecemos. E assim nós damos crédito na palavra pregada, a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Só aquele que recebe as Escrituras com a voz de Deus falando ao próprio coração é que é um verdadeiro aprendiz. Então aquele que crê na palavra de Deus, que aceita a autoridade da Bíblia Sagrada, esse é um verdadeiro aprendiz. Ele treme perante a palavra, pois a considera uma realidade viva. O Ser infinito, mediante seu Santo Espírito, derrama luz no coração e na mente dos seus servos, concede sonhos e visões, símbolos, figuras. E aqueles que receberam essa revelação da verdade expressaram o pensamento em linguagem humana. Então Deus usa os homens, instrumentos, como os profetas, para repassar a sua vontade, para repassar também o seu desejo, as suas orientações e para guiar o seu povo. E o povo de Deus deve dar crédito às palavras inspiradas desses homens, que hoje está registrada para cada um de nós, que é a Bíblia Sagrada para as nossas vidas. A letra B, o que Deus frequentemente revela por intermédio dos seus profetas, para nos ajudar a entender a natureza onisciente e eterna da divindade. Amós 3:7, Isaías 46:9 e 10. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus, que tudo sabe, que é onisciente, revela a sua vontade, o seu querer aos seus servos. Deus mostra as profecias, os acontecimentos futuros, e tudo deixou revelado na sua palavra. Hoje nós vemos as profecias se cumprindo aos nossos olhos. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vemos a onisciência de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele revelou aos seus servos no passado os acontecimentos que hoje estão a se suceder. As profecias que hoje se cumprem aos nossos olhos, Deus as revelou aos seus servos no passado. Por isso nós devemos dar crédito à sua palavra, à Bíblia Sagrada, e a cada dia estudá-la mais e mais, porque assim teremos sabedoria e compreenderemos a vontade de Deus para o seu povo nesses últimos dias. A história e a profecia confirmam que o Deus de toda a terra revela seus segredos ao mundo mediante seus escolhidos portadores de luz. O quarto tópico vem nos falando sobre a atitude que nós devemos ter diante da palavra de Deus, o que é necessário da nossa parte, que tipo de atitude, a letra A, devemos manter ao estudar a Bíblia. Isaías 66, verso 1, João 7:17, Atos 7:17-10. Nós devemos ter, em primeiro lugar, um espírito de oração, devemos orar, buscar a Deus em oração para que Ele nos ajude a entender a sua palavra. E devemos ter um espírito de humildade, né? Aceitar a vontade do Senhor, humildade para compreender a vontade do Senhor diante das revelações sagradas da Bíblia, a sua palavra. Então devemos ter uma atitude de humildade diante da palavra do Senhor. Um espírito de oração, reverência ao estudar a palavra do Senhor. Isaías 66, verso 2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Então aquele que tem humildade diante da palavra de Deus, aquele que aceita a vontade de Deus como ela é em Cristo Jesus. Para esse Deus olha, aquele que ora ao Senhor buscando que Deus o revele o sentido da sua palavra para ele. O Senhor revelará. Aquele que ora buscando a Deus a real vontade da sua palavra. O Senhor abençoará essa pessoa com o verdadeiro entendimento da sua palavra. Então aquele que tem humildade e busca a Deus com espírito de oração, com espírito de consagração, esse entenderá a vontade de Deus para a sua vida por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E assim nós devemos ter
essa atitude ou essas atitudes. Quando a alma se entrega a Cristo, um novo poder toma posse do novo coração. Opera-se uma mudança que o próprio homem nunca pode realizar. Então, quando nós aceitamos a palavra de Deus, como ela é em Cristo Jesus, há uma transformação na nossa vida. As pessoas que estão ao nosso redor verão, sentirão a transformação feita pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que possamos deixar a ação de Deus, do Espírito Santo, por meio da sua palavra, transformar a nossa vida. Então devemos estudar a Bíblia diariamente, buscar realmente com fervor, assim como quando nós estamos com fome, nós buscamos um alimento e comemos e comemos. Assim também devemos buscar estudar a palavra de Deus, que é o alimento espiritual, o pão da vida para cada um de nós. Existe a letra B. Existe alguma parte da Bíblia mais importante que a outra? Algumas pessoas podem falar, olha, o Novo Testamento é mais importante, ou o Velho Testamento. Irmãos, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Toda a Bíblia é importante. O Velho Testamento complementa o Novo Testamento e o Novo Testamento complementa o Velho Testamento. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4, Lucas 24 e 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras, Velho e Novo Testamento. Isaías 28:10, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aqui está a forma de estudarmos a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, então, é um todo, é uma unidade. O novo complementa o antigo, e o antigo complementa o novo, e a Bíblia como sendo um todo da palavra de Deus. Uma parte da Bíblia, então, explica a outra e ajuda-nos a compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso nós devemos pegar toda a palavra de Deus e estudar como um todo, não rebaixando uma parte da palavra de Deus, mas então vendo como um complemento uma parte com a outra. Deus forneceu cada parte da Bíblia mediante inspiração e toda ela é proveitosa. O Antigo Testamento, não menos que o Novo, deve receber a atenção. Ao estudarmos o Antigo Testamento, diz assim a palavra do Senhor: encontraremos fontes vivas, borbulhando, onde o leitor apressado percebe apenas um deserto. O Antigo Testamento lança luz sobre o Novo, e o Novo sobre o Antigo. Tanto um quanto o outro é uma revelação da glória de Deus em Cristo. O último tópico, o tópico 5, nos diz assim: não basta apenas ler e estudar. Então não basta apenas nós lermos a palavra de Deus e estudar. Precisamos colocar em prática as verdades que conhecemos, as verdades que adquirimos. O que devemos fazer com as informações que aprendemos enquanto estudamos as Sagradas Escrituras? Provérbios 2, 1 a 5, Salmo 119, 11 a 16. Escondi a tua palavra no meu coração, Salmo 119, 11 e 16. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Alegrei-me nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Provérbios 2, 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares do teu coração o entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, e alçares tua voz, como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, irmãos, nós devemos praticar a palavra do Senhor. Esconder essa palavra no nosso coração significa dar luz a ela na nossa vida, estudamos tanto a palavra de Deus que ela então se tornou a nossa vida, a nossa regra de prática. Devemos então praticar a palavra do Senhor, devemos buscar a palavra de Deus dia a dia, a prática da palavra de Deus, porque só por estudar ou só por ouvir nada vai adiantar. Mas quando deixamos a palavra de Deus transformar a nossa vida no dia a dia, então ela tem eficácia. Isso significa que nós devemos viver em obediência à palavra de Deus, né?
Não basta apenas ler e estudar. Precisamos viver em obediência à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, à vontade do Senhor. As palavras da verdade aumentarão em importância e assumirão uma amplitude e uma plenitude de significado com as quais nunca sonhamos. A beleza e as riquezas da palavra exercem uma influência transformadora na mente e no caráter. A luz do amor celestial penetrará a alma como uma inspiração. Então, quem recebe realmente a palavra de Deus no seu coração, como inspiração, não vive em desobediência, mas na obediência da palavra do Senhor. A letra B. Se levarmos essa questão a sério, o que seremos comparados? Aqui seremos comparados? Seremos comparados, então, ao homem prudente, ao homem sábio, que ele, então, construiu a sua casa sobre a rocha, diferente do homem imprudente, do homem não sábio, que ele construiu a sua casa sobre a areia. Nós sabemos que construir a nossa casa sobre a rocha é construir a nossa casa, a nossa vida sobre Cristo Jesus, a nossa base. É construir, então, a nossa vida sobre a palavra de Deus, né? Seremos comparados ao homem sábio, então, que realmente teve um verdadeiro relacionamento com Cristo. Quando passou os momentos de dificuldades, quando vieram as provações, aquele homem foi vencedor. Veio a chuva, as tempestades, e aquela casa não caiu porque estava firmada na rocha. Todos aqueles que buscam a palavra de Deus, que buscam ter intimidade com Cristo, que então constroem sua vida em Cristo Jesus, a rocha da salvação. Quando vem os momentos de dificuldades, os momentos de desafios, continuam firmes, porque construíram a sua vida sobre Cristo Jesus, sobre a rocha, por meio do estudo da sua palavra e da prática da sua palavra, da obediência à Bíblia Sagrada. O coração abastecido com as preciosas verdades da palavra de Deus se fortalece contra a tentação de Satanás, contra pensamentos impuros e ações profanas. Então, esse homem, essa mulher que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, que constrói a sua vida em cima da vontade do Senhor. Aqui a palavra de Deus, no relacionamento sólido com Cristo, ele vence as tentações de Satanás e as ações profanas que existem nesse mundo. A última questão, a letra C, o que devemos pedir ao Senhor e por quê? Irmãos, devemos pedir ao Senhor sabedoria, para que possamos, então, tomar a Bíblia Sagrada como a nossa fonte de inspiração, a nossa orientação, sabedoria para entendermos a vontade de Deus revelada na sua palavra. Devemos pedir ao Senhor humildade para aceitar a sua vontade. Por quê? Porque só assim, buscando a sabedoria divina, nós iremos praticar realmente a vontade de Deus. Só assim ele nos guiará conforme a sua vontade, na prática da fé, na prática da palavra de Deus que uma vez foi entregue aos santos. A sabedoria divina ordenará os passos daqueles que confiam no Senhor. O amor divino os envolverá, e eles perceberão a presença do Consolador, o Espírito Santo. Buscando a sabedoria divina, compreenderemos a sua vontade e praticaremos o seu querer. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe para compreendermos a sua vontade. Iremos então buscar nesse novo ano, estudar a sua palavra mais e mais e colocar na nossa vida prática. Que Deus nos abençoe e nos ajude para isso.